Irmãos, como já é do conhecimento de todos, nós estamos estudando a Bíblia como um todo, uma visão panorâmica da Escritura, e nós estamos nos livros chamados Profetas Menores, e hoje nós vamos estudar o livro de Miqueias. Dê uma olhadinha aqui para essa projeção que eu sempre coloco, todas as aulas, para você lembrar sempre que a Bíblia não está dividida cronologicamente. A Bíblia está dividida numa coleção de livros por literatura. A ideia de Bíblia é essa, a ideia de livros, né? Então aqui nós estamos nessa prateleira aqui dos profetas menores. Inclusive esses livros eram todos eles reunidos num só livro chamado o Livro dos 12. Embora sejam livros diferentes, mas eles eram lidos como se fosse um grande livro, o Livro dos 12. Você vê inclusive mensagens, os temas se repetindo neles, né? Porque são os profetas que Deus levantou, aqui principalmente profetas exortando, a maioria deles exortando o povo de Deus. Então foi uma jornada de anos de apostasia do povo de Deus, até que Deus trouxesse juízo sobre Israel, sobre Judá. E você vê nos profetas exatamente essas repetições de mensagens. Muitas vezes a estrutura é até mesmo parecida com outros, né? Mas a ideia é que em épocas diferentes, em lugares diferentes, Deus estava gritando ao ouvido do povo que eles precisavam se arrepender. Vamos ler aqui, pode ler na Bíblia aí se ficar mais fácil para você, Miqueias 7, do verso 1 a 7, para nós iniciarmos a nossa aula dentro dessa dinâmica. Então esse verso traz para nós um pouco do que vai ser o livro de Miqueias. O tom do livro está muito presente nesses versos aí. Ai de mim, percebe que já é um lamento, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. São descrições fortes. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem e tramam. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Então perceba, nós vamos ler ainda o verso 7, deixa aberto aí. Perceba 6 versos de descrições terríveis da situação em que eles estavam. Se você lembrar que ele está dizendo de um povo que é chamado do povo da aliança, do povo amado pelo Senhor, então isso torna ainda mais forte essas falas. Porque ele não está falando de um povo descrente, ele não está falando da Assíria, ele não está falando de Nínive, ele não está falando da Babilônia, ele está falando de Israel, de Judá, daquele povo que recebeu as tábuas da aliança das mãos de Moisés, naquela dinâmica que acontece quando Deus dá os mandamentos. Então é algo muito forte, como pode o povo, chamado por Deus, liberto do Egito, dado a ele leis, dado a eles lideranças para os guiar, chegar a esta situação sem grande esperança. A terra que outrora mana leite e mel é descrito agora como se acabasse de colher tudo, não tem nada mais.
tiraram tudo que poderia ter. Olha o verso de número 3 de novo. Olha o verso 3, olha como que ele vai vincular as autoridades, né? Aqueles que tinham condição de conduzir o povo. Olha o verso 3. As suas mãos estão sobre o mal e os fazem diligentemente. Vamos juntos? O príncipe exige condenação, percebe? Então aquele que era o rei, o príncipe, ele exigia que houvesse condenação do indivíduo, independente se ele é inocente ou não. O que o juiz fazia? Em vez do juiz julgar corretamente e dizer, não é possível fazer isso. Olha lá, o juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e está dizendo dos ricos, dos poderosos, daqueles que tinham poder econômico. E assim, todos eles juntamente urdem e a trama. Então, quando se junta o príncipe, o juiz, a elite econômica, e você também tem os sacerdotes que vão aparecer em outros lugares, você não tem mais como. As coisas estão totalmente tomadas, estão totalmente aparelhadas. Este é o cenário que Miqueias descreve. Daí ele vai dizer, o melhor deles, aquele menos pior, né, na nossa linguagem, é como um espinheiro. O mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Então é terrível a descrição. Quando ele faz esse cenário, a gente tem um raio-x da sociedade de Israel e naturalmente da nossa sociedade também, e muitas vezes, infelizmente, até mesmo do povo de Deus, que é mais contrastante com aquilo que nós deveríamos ser. Mas olha o verso 7. Tudo isso dito, olha o verso 7. Eu, porém, então há uma adversativa. Como que Miqueias enxerga tudo isso? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, o livro todo de Miqueias, você vai ver esse ciclo se repetindo. Condenação dos pecados, e aí a listagem de muitos destes pecados, e esperança no final de cada um dos ciclos. O livro de Miqueias não é um livro sem esperança, mas o livro de Miqueias é um livro que mostra a gravidade do pecado e aí traz a esperança que há em Cristo. Muitas vezes o cenário em que nós vivemos acaba capitulando a nossa forma de pensar, ao ponto de nós acharmos que não há esperança de um cenário diferente. Nós vivemos alguns dramas na nossa vida e a gente acaba achando que aquilo é determinante sobre nós e sobre tudo que vai ser para todo sempre. Quando na verdade o cristão sabe que existe um Deus que está conduzindo a história e até mesmo a maldade do povo de Deus há de ser tratada e ele pode continuar olhando para o Senhor, que Deus há de trazer esperança. Então, no cenário da pior devastação, Miqueias ainda diz, eu continuo olhando para o Senhor. Onde nós olhamos, em quem nós confiamos para nós sairmos do lamaçal que nós nos inserimos muitas vezes, é importante que seja avaliado. Onde está a esperança nossa? No mundo atual em que nós vivemos, nos dramas pessoais que a gente se encontra, onde nós colocamos os nossos olhos? Miqueias nos ensina que os olhos devem ser colocados no Senhor e Deus há de visitar, trazendo esperança e mudança de cenário. Então, isso que a gente vê nesse verso, de certa forma, a gente vê várias vezes no livro e a gente vai tentar mostrar um pouco disso. Miqueias atuou em que momento da história, né? Miqueias capítulo 1. Miqueias localiza para nós quem eram os reis no seu período. Vai lá para Miqueias capítulo 1. Então lembra que o nosso objetivo é uma aula panorâmica, então a gente vai e volta no livro, tem uma visão geral, a gente não olha o livro todo, esse é o objetivo mesmo, para que a gente consiga visualizar o livro de Miqueias. Olha o capítulo 1, ó. Palavra do Senhor, vamos juntos? Em visão morachista. Morachista é o lugar em que ele vivia. Ele era um morachista porque ele morava na região de Moraste. Nos dias de
Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Percebe então que a palavra de Deus veio a ele durante este período aí, ó, de Jotão, Acás e Ezequias. Então você consegue olhar para a datação e ter uma ideia. Jotão foi durante o ano 740 a 732, Acás 732 a 716 e Ezequias 716 a 687 antes de Cristo. Então Miqueias profetiza dentro desse contexto aí de cenário. Isso coloca ele dentro de uma profunda crise espiritual que a nação estava vivendo. Quando você analisa esses três reis, você descobre que o que estava acontecendo no mundo, então, na época de Miqueias. Se você estivesse comparando com o livro dos reis, você teria visto uma expansão da Assíria. A Assíria tinha crescido de forma forte. Qual que era uma cidade muito importante da Assíria? Alguém lembra? Assim, que envolve com a Bíblia, né? Uma cidade assim, muito importante da Síria, que tem muito tempo que você não ouve falar dela. A última vez foi domingo passado. Olha, como é que vocês acertaram? Tão fácil assim. Nínive. Lembra que naquela ocasião nós vimos que Deus tinha dado uma profecia para Jonas de que Israel estenderia os seus domínios. E Nínive era uma cidade que pertencia à Síria. Será que Miqueias vem depois ou antes de Jonas? É difícil, né? É só mesmo para você chutar. Você tem 50% de chance de acertar. Miqueias vem antes ou depois de Jonas? Depois. Aquilo que Jonas temia, Miqueias está mais próximo de ver isso acontecer. Jonas temia que a Síria se tornasse muito grande e dominasse Israel, por causa dos pecados que Israel também estava tendo. E ele queria que a sua nação prevalecesse. A gente viu Jonas domingo passado. Então passa-se o tempo e você tem exatamente a Síria bem forte nesse momento da história. Ela vai fazer algumas incursões, inclusive no Reino do Norte. Perceba também, irmãos, que uma geração lá de Nínive se arrependeu, se quebrantou, mas aquilo não se manteve, a sociedade como um todo. Daqui um tempo, já está tudo mal de novo, a Síria já é um império expansionista que quer dominar, e não tem aquele rei dizendo, vamos conclamar um jejum e tal, arrependido, não. Às vezes a gente tem a impressão que a gente consegue mudar o mundo. A gente não consegue. Às vezes Deus pode nos usar para sermos sal e luz do mundo e preservar o mundo durante um tempo, em algum momento que a gente está inserido. Daqui a pouco troca-se as pessoas e algo terrível vem. Então a Síria está lá dominando. Aquela geração de Jonas já não é mais, não conseguiu deixar que as demais gerações não viessem a fracassar, né? Então isso é importante a gente sempre lembrar. Isso não nos faz não nos empenharmos na área em que nós estamos inseridos, mas o nosso legado normalmente não vai sustentar a moral naquele lugar depois de muitos anos que a gente se for. A história mostra que a maldade vem e volta tudo que era novamente. Quem vai fazer isso definitivamente é só Jesus, né? Jesus é aquele que vai estabelecer a redenção final. Nós apenas causamos algumas reformas. E é assim mesmo, você faz uma reforma, passa um tempo, se estraga, quebrou de novo, tem que trocar. Esse mundo é assim. Através de Jonas houve uma reforma em Nínive, mas na época de Miqueias a Síria já é algo tão forte que causa ameaça. Corrupção e injustiça social em Judá e Israel, com líderes explorando os pobres. Então você vai ver essa exploração acontecendo muito nos profetas menores. Amós faz esses alertas e também Miqueias vai mostrar como que havia exploração sobre aqueles que tinham menos condições financeiras. O sincretismo religioso e a idolatria. Então as práticas das outras nações tinham entrado dentro de Israel e o culto estava corrompido. O povo adorava outros deuses.
Perceba que boa parte disso aqui a gente vê nos outros profetas. Então, é aquilo que eu estou dizendo, os profetas menores são repetitivos, porque eles estão dentro do mesmo cenário, do declínio moral e de como há esperança em Deus. Então, este é o período em que caracteriza a vida deste homem chamado Miqueias. Interessante que, ao contrário dos outros profetas, poucos têm um caso desse, o ministério de Miqueias é reconhecido na Escritura alguns anos depois, através de Jeremias, através do livro de Jeremias. Abre o livro de Jeremias. Então, quando você lê o livro de Miqueias, você não sabe o resultado daquilo que ele falou. Mas em Jeremias você descobre que Deus usou a profecia de Miqueias para retardar a disciplina que viria sobre o povo. Porque um dos reis, o rei Ezequias, se quebrantou no momento da história. E aqui a gente tem exatamente o exemplo daquilo que eu estou dizendo. Olha, nós vamos ler Jeremias, você teve que voltar para trás na sua Bíblia. Mas na história a gente avançou vários anos para frente. Jeremias é depois de Miqueias. Na história, né? Jeremias 26, olha o verso 17. Vamos juntos? Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo... Então, Jeremias tinha profetizado, eles estavam prendendo Jeremias, ameaçando ele de morte, uma série de coisas. E aí então levantou-se alguns no meio da congregação e vão dar uma palavra. Vamos ler? Verso 18. Miqueias, morastista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de manto. Então ele está citando uma profecia de Miqueias. Verso 19, vamos juntos? Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Perceba o que está acontecendo? Jeremias está anunciando. Jeremias vive no momento que vai acontecer o exílio. Ele inclusive passa pelo processo. Ele escreve Lamentações, eu sou o homem que viu a vara, o furor da ira de Deus. Então Jeremias profetiza e vivencia o exílio. E aí, antes de acontecer o exílio, eles estão bravos com Jeremias. Por que você está falando isso? Vão matar esse cara, prender ele. E alguns mais experientes disseram: gente, calma aí. Lembra na nossa história que Miqueias falou exatamente o que Jeremias está dizendo? E eles mataram Miqueias? Eles prenderam Miqueias? Não, eles ouviram Miqueias, se arrependeram, o rei Ezequias se arrependeu, e Deus não trouxe destruição naqueles dias. E foi isso mesmo. Quando você olha um pouquinho mais para a história, você vai ver que a Síria entrou... Lembra que a gente está falando de Israel, mas já teve a divisão do reino, tribos do norte e tribos do sul. A Síria invadiu, destruiu as tribos do norte, mas quando ia chegar em direção à tribo do sul, algo acontece e eles não invadem. Você lê na história bíblica e você vê que Ezequias tinha se arrependido, clamou o Senhor e Deus pelejou contra o exército da Síria. E eles retomam, não fazem a execução contra Israel. Então Miqueias foi alguém que Deus anuncia o juízo que seria o exílio, esse é definitivo, não tem como revogar, mas a profecia de Miqueias foi retardada no sentido da história acontecendo, porque houve um arrependimento de um dos reis. Mas depois voltou-se às velhas práticas, e aí consuma na história. Então, quando nós formos ler o livro de Miqueias, deve lembrar disso, que Jeremias lá na frente vai citar como que Miqueias foi usado por Deus para retardar
o juízo que caía. Em vez de cair naquela geração, acabou caindo na posterior. Só o reino do norte foi levado, mas o reino do sul aguardou um pouco mais, mas os seus pecados voltaram, continuaram, e aí foi levado para a Babilônia. Então, qual é a mensagem, assim, de uma forma geral? Eu gosto deste livro aqui, ele sempre traz essa frase que resume. Não significa que eu concordo com o livro, talvez coloque o livro aí, alguém diz, eu vou ler o livro, é um livro muito bom. É bom, não estou dizendo que não seja não, né? Mas não todas as informações do livro são boas em si. Mas essa estratégia dele de colocar a frase é muito legal, e eu quero usar com você também. Vamos ler? O juízo divino contra a opressão Então perceba aquela ideia inicial, juízo e graça. Juízo sendo apresentado por causa da idolatria e graça sendo apresentada através do Messias, o líder, o pastor de Israel, como o nosso irmão Leonardo já leu um dos textos que aponta para isso. Miqueias, então, é um livro que combina juízo e esperança, revelando tanto a santidade quanto a misericórdia de Deus. Ele nos ensina que a verdadeira adoração se expressa por meio da obediência, da justiça e da humildade. Além disso, aponta profeticamente para Cristo, o Rei prometido, que viria de Belém para trazer redenção e estabelecer a justiça divina sobre toda a terra. Qual o verso-chave do livro de Miqueias? Alguns livros bíblicos você tem alguns versos que trazem a síntese do livro. Olha Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então ele está usando isso como a prova de que eles não têm como negar que eles sabiam o que deveriam ser feito. Miqueias está dizendo, Deus declarou o que é bom, o que é que o Senhor pede. O que é que o Senhor pede? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e sejas humildemente com o teu Deus. Então o ponto é, em nenhum momento você deve achar que a nação de Israel não sabia o que deveria fazer e por isso eles estão como eles estão. Eles sabiam. Assim como nós também sabemos. Raríssima vez que você peca sem que você saiba que aquilo é pecado. O que Deus requer está muito claro sendo exposto, mas o nosso coração em rebeldia contra Deus. Então Miqueias traz isso, Deus traz isso como uma sentença dizendo, olha, está aqui o que eu queria, era muito simples e vocês fracassaram na jornada de vocês. O livro de Miqueias então tem 3 ciclos no livro. O primeiro ciclo de julgamento e livramento está lá no capítulo 1, a partir do verso 2, até o capítulo 2, verso 13. Então, o livro de Miqueias é 3 grandes ciclos que se repetem, desdobrando alguns assuntos nele. Do versículo 2 ao verso 7, você encontra aí o julgamento sobre Samaria. O julgamento sobre Samaria. Eu vou passar isso aqui tudo, depois a gente vai olhar, a gente volta dependendo do nosso tempo e dá uma olhadinha. Então, só olha para cá para você ver o todo do livro, tá bom? O todo. O julgamento sobre Samaria. O que era Samaria? Alguém sabe? Alguém lembra? Por que está assim, ó? Julgamento sobre Samaria e julgamento sobre Judá. O quê? Reino do Norte e Reino do Sul. A capital do Reino do Norte, Samaria. A capital do Reino do Sul, Judá. Miqueias vai profetizar para o Reino do Sul, para Judá. Mas ele traz o julgamento para Samaria e vai dizer, o pecado que chegou lá se derramou até nós. Samaria vai ser destruído naquela primeira invasão da Síria. Como eu disse, Judá, por causa do arrependimento de Ezequias, Deus posterga. Mas eles continuam em pecado, pós-morte de Ezequias e tudo mais, Deus traz depois, não mais a Síria, porque já tinha caído, mas a Babilônia. Então essa é a ideia, até o verso 7, o julgamento sobre Samaria,
até o verso 16, julgamento sobre Judá. O que vem nesse julgamento? Nesse primeiro círculo, sentenças de proprietários de terras gananciosos. Então, proprietários de terra que eram gananciosos estão sendo advertidos através de Deus falando por Miqueias. Depois você tem os julgamentos contra os falsos profetas. Deus começa a julgar os falsos profetas. E aí você tem um remanescente restaurado sendo apresentado. Lembra do círculo? Juízo, 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 uma promessa de restauração. Então, julgamento e livramento. O segundo ciclo do livro começa lá no capítulo 3 e vai até o capítulo 5. O que você encontra? Governantes perversos sendo condenados. Então Deus começa a apresentar os pecados dos governantes, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Falsos profetas denunciados de novo. Lembra? Já foram denunciados lá, retoma a denúncia contra eles. Sião será nivelada. A ideia é que Sião é um monte, né? Monte Sião. Aí Deus está usando figura de linguagem para dizer, eu vou nivelar Sião. E vai destruir, vai trazer juízo. É a ideia do castigo que virá com a Babilônia depois. Sião será restaurada. Então a esperança acontece. A Sião que é nivelada agora é restaurada e exaltada. Da aflição presente para a salvação futura. Então ele diz, do atual situação para a situação terrível. Para a situação gratificante. 6, o governante messiânico. Perceba como que ele tinha governantes condenados, agora ele traz um governante que vai de fato conduzir à perfeição. Profecia sobre Cristo, o Messias que vai vir sobre o mundo e vai governar em paz Israel, o pastor de Israel. O remanescente de Jacó entre os gentios. Então Jacó é a ideia do povo de Deus, e os seus remanescentes no meio dos gentios, e como que os gentios vão olhar para eles e vão se quebrantar, muitos deles adorando ao Senhor. É a ideia de como que a igreja alcança aos 4 cantos da terra. O Senhor julga o seu povo e as nações. Mostra o juízo final de Deus vindo sobre o mundo, e como que Deus vai julgar também as nações. Então perceba que você tem uma visão do segundo ciclo. Esse segundo ciclo você tem degradação e exaltação. No primeiro, julgamento e exaltação. Sempre essa ideia repetitiva, mas que há avanços. O terceiro ciclo do livro, o último ciclo do livro, começa no capítulo 6. O capítulo 6 vai trazer para nós a alegação do Senhor. Deus vai trazer uma alegação final lá no capítulo 6. Deus vai dizer das maldições pactuais estão sendo cumpridas. Quando eu falo maldição pactual, do que será que nós estamos falando? Que pacto é esse? De onde vem essa ideia de uma maldição desse pacto? Alguém lembra na história bíblica? Lembra que é uma história, né, que está acontecendo. Essa aqui não. Não. E aí? Maldições pactuais. Nada? Deus e Israel fizeram um pacto? Sim ou não? Sim. Onde eles fizeram esse pacto? Antes da sarça. A sarça é Moisés. No Monte Sião. Desculpa, antes não, depois. No Monte Sião, quando Deus dá a lei. Lembra? Deus dá os 10 mandamentos. Aí existe uma aliança sendo estabelecida. A aliança já existe desde o início, mas vai sendo desdobradas. E aqui aquele povo está recebendo as tábuas da lei. Moisés conduz aquele povo, aquela geração fracassa. Apenas Josué e Caleb são fiéis ao Senhor e vão entrar na terra prometida. Quando está para entrar na terra prometida, Moisés chama a nova geração e repete a lei que eles receberam. Lembra? Deuteronômio. Deuteronômio é muito repetição de Êxodo e os outros livros, mas em forma de discurso. Moisés está contando as coisas.
Deus nos tirou, Deus nos deu a lei é essa, essa, essa. E como que vai caminhando o Deuteronômio? Existem as chamadas bênçãos e maldições do pacto. Deus está dizendo, se vocês obedecerem, vocês vão desfrutar da terra que mana leite e mel, tal, tal. Ninguém vai deter vocês, nenhum inimigo vence vocês. Pode levantar a nação que for, eles vão perder. Agora, se vocês forem desobedientes, maldito serás. Aí começa, maldito isso, maldito aquilo, está lá em Deuteronômio. Às vezes a gente esquece disso, mas esse é o contrato que está valendo durante todo o período do Antigo Testamento. E quando Deus chama profetas, Deus está exatamente chamando esses profetas para usar esse contrato, essa lei que Deus deu, e dizer das bênçãos e das maldições que tem nesse contrato. E dizendo, vocês quebraram a parte de vocês, então Deus vai fazer isso. Então lembra que lá no texto-chave de Miqueias, que nós lemos, Deus diz, eu falei para vocês o que é bom, o que é justo, que ande na minha presença. Então essa é a ideia. Daí que você encontra as chamadas maldições pactuais cumpridas. Deus não está fazendo nada que Ele não tinha dito há muitos anos que iria fazer se aquele povo isse pelo caminho dos pagãos. Perceba que no tempo todo você tem um Deus compromissado com a sua palavra. E também nessa mesma contrato, que tem bênçãos e maldições, depois de uma série das maldições, mas está lá, se eles se arrependerem, se eles se humilharem, eu vou trazê-los, mesmo que eles estejam espalhados pelo mundo, eu trago de volta. Deus está dizendo, a minha misericórdia continuará sobre eles. E é daí que vem todo o desdobrar dos livros, essa dinâmica. Então é importante a gente lembrar disso, e às vezes a gente esquece alguns textos chaves da Bíblia, que norteia a sua interpretação. Aí às vezes você lê lá, maldição, você diz, será que esse negócio de maldição hereditária que tem hoje? Nada a ver com isso. Essa maldição do pacto que tinha sido estabelecido, a sanção sobre aqueles que quebram a lei. Quando Cristo vem no mundo, e a Bíblia diz que Ele levou sobre si as maldições que eram contra nós, está pensando no quê? Exatamente nessas cláusulas de terem quebrado o contrato. Quebrou o contrato, Cristo recebeu o castigo no nosso lugar. Por isso nós somos salvos, pela graça, né? Pela graça. Lamento por uma nação ímpia e corrupta. Então é aquele texto que nós lemos na abertura, Miqueias lamentando pela situação desse povo que quebrou o pacto, que está debaixo das maldições do pacto. Mas há um hino de vitória externado. O livro de Miqueias vai terminar com vitória. Abra lá no finalzinho do livro, Miqueias capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 8. Então pensa você, tudo isso que a gente falou, né, um tom sempre pesado, mas olha como que o livro termina. Miqueias capítulo 7, a partir do verso 8. E aí a gente vai ler todo até o verso 20. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Percebe? É Israel dizendo assim, meus inimigos, não se alegram. Não adianta alegrar, porque ainda que eu tenha caído, o Senhor vai me achar, vai me erguer. Diferente daquilo que a gente estudou de Obadias, Deus dizendo para Edom, eu vou destruir, e se eles voltarem a reconstruir, eu destruo de novo, acabou, não tem nada para eles mais. Com Israel não, ainda que eles tivessem caído, levantar-me-ei. Continuemos. Sofrer, vamos ler de forma alternada, os irmãos agora. Justiça, é lindo isso aqui. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus?
os meus olhos contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Percebe? No dia que for reedificar, os teus limites serão removidos, vai ser mais amplo. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Verso 12: nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até montanha. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós nos bosques, no meio da terra fértil. Apacentam-se em Baçã, em Gileade, nos dias de outrora. Lembra, nos dias da tua saída até do Egito, é como se naquele dia Deus casou com eles, e foi como se fosse a lua de mel. Ele está dizendo, Deus volta de novo a esse primeiro grande amor com vocês. Eu lhe mostrarei, verso 16, as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Tudo isso é para que eles vejam Deus, né? Para que vejam Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Por que é que Deus iria fazer isso? Por que Miqueias tem esta convicção? Por que é que Deus ia fazer essa ação tão benevolente? Porque esse povo iria mudar? Não, por causa da graça de Deus. É a misericórdia do Senhor que continuaria trabalhando neles, fazendo eles passarem, comendo o pão que o diabo amassou, entre aspas, para que eles pudessem cair em si, e Deus trazê-los de volta. Então Deus nunca condicionou o seu amor à obediência. Deus condicionou desfrutar de várias coisas deste amor de Deus à obediência. Se vocês forem obedientes, vocês vão desfrutar disso. Se vocês não forem obedientes, vocês vão ter que passar por isso. Mas o amor é incondicional. Porque se você for desobediente, é porque eu amo você, que eu vou exatamente fazer isso com você. Para que você se quebre a cara e volte lá atrás. Essa dinâmica é a que acontece conosco. Deus é gracioso em ser misericordioso, Ele se alegra em perdoar. Deus se alegra em ser aquele personagem lá da parábola do filho pródigo que sai de casa, vive dissolutamente, lembra? E ele vem e o pai o recebe, coloca sandália nos pés, anel no dedo, trata como filho. Deus se alegra em exercer misericórdia. É nessa confiança que Miqueias está respaldado, em quem Deus é, no amor que Deus tem para com o seu verdadeiro povo. Óbvio que no meio disso aí tinha muita gente que não era do povo, e muitos nunca voltaram para a terra, mas os verdadeiros filhos de Deus desobedecem a Deus, Deus traz disciplina, mas Deus não os abandona. Ao contrário do descrente, Deus vira as costas para eles. Para o povo de Deus, Deus pesa a mão, mas Deus redunda em grande vitória.
A imagem de Miqueias ele vai pegar os pecados e lançar nas profundezas. Não é o povo que deu um jeito de se livrar dos pecados. É Deus que resolveu perdoar os pecados do povo. A gente sabe que tudo isso é possível exatamente por causa de uma promessa que ele faz no meio do livro, de que em Belém e Efrata, cidade pequena demais, de ti sairá aquele que há de reinar e governar. Daí vai sair o grande pastor que vai resolver o problema da nação de Israel, porque ele vai se sacrificar pelas próprias ovelhas. Então essa é uma visão vinda aí da Bíblia reformada, né, da estrutura do livro de Miqueias. Tendo tudo isso em mente, não que você decorou tudo, mas você deve lembrar, são 3 ciclos, em todos eles, juízo e promessa de restauração. A gente viu um pouquinho de quais são esses pecados, a gente, se der tempo, eu volto em alguns desses. Diante disso tudo, eu quero que a gente olhe com 3 frases que Mark Dever faz sobre o livro de Miqueias, que para ele o livro de Miqueias é o que é que Deus quer. O livro de Miqueias responde isso para nós. Então Deus quer que os erros sejam repreendidos. Deus quer que os erros sejam repreendidos. Você disse, pastor, se Deus vai no final das contas perdoar esse povo, para que ele levanta Miqueias? Deus quer que os erros sejam repreendidos. O amor jamais fecha os olhos para os erros. O pai que ama o filho, ele repreende o filho. Ser repreendido não é o termômetro que você deve usar se alguém gosta de você ou não. Pessoas que gostam, normalmente vão exatamente repreender. Às vezes você é repreendido porque há pessoas que gostam de você e quer ver mudança em você. Por isso ele está repreendendo você. Naturalmente que o objetivo de fazer essa repreensão é a restauração. Então, no livro de Miqueias, Deus vai mostrar isso. Deus quer que os erros sejam repreendidos. Deus não é um pai que tampa os olhos, porque ele ama o filho, ele não vê os erros que os filhos fazem. Ele não chega aqui e diz, não gente, Judá é boa. Não, você também já viu como é que Edom é, como é que a Síria é? Não. Ele está dizendo, vocês estão fazendo tudo isso. Mas ele ama eles. Olha então Miqueias capítulo 1. Então tudo isso aqui está dentro daqueles ciclos, tá bom? Aqueles ciclos todos você vê repreensões. Então agora eu volto novamente, numa outra homilética, para a gente tentar ver estas coisas. Olha como Deus se apresenta no livro de Miqueias. Verso 2. Miqueias 1, 2. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Vamos juntos agora? Porque eis... A imagem é forte, a imagem é como se Deus saísse do céu e descesse para falar com esse povo. Essa é uma imagem lá da aliança de Deus. Quando o povo está na beira do monte Sinai, Moisés está na beira do pé do monte, a glória de Deus desce sobre o monte. Há relâmpago, trovão, terremotos. O povo chega a dizer, não tem como, Moisés, Deus fala com você e você passa a nós. A santidade de Deus sendo apresentada. Se naquela ocasião Deus apresentou a sua santidade, trazendo a lei, dizendo, vocês são meu povo, é assim que vocês vivem, Deus agora desce de novo, e agora Deus desce para trazer juízo sobre aqueles que não atentaram para a lei. Olha lá o verso de número 4, e aí essa é a descrição, né? Poética, figura de linguagem, mas de uma forma a mostrar Deus chegando e o que aconteceria. Ele não vem assim pisando devagarzinho, né? Ele vem com força. Olha o verso 4. Os montes se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo.
Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Às vezes a gente quer pregar o evangelho para os outros, e às vezes a gente quer apresentar um Deus que estivesse quase que implorando a pessoa, um Deus fraquinho, assim, oh, por favor, me dá uma chance para fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um negócio aí na sua vida, por favor. Irmãos, não é essa a visão bíblica. E quando Deus também vai falar com o seu povo também, Deus também não fica muito assim, não, é Deus com grande glória. As nações não passam de pó para Deus. Então quem está chegando é o governante de toda a história, a Síria, que vai causar medo e vai trazer destruição para o norte. Não, isso aqui não é nada perto dessa imagem do Deus que está apresentando. Então nós servimos um Deus que é soberano, que é santo, e que diante do pecado ele se apresenta como um Deus santo. Ele não é um Deus que você precisa ficar domesticando ele, não. Ele é um Deus que chegando mesmo. E aí ele vai dizer, né, os pecados lá. Olha lá um pouquinho dos pecados. A lista dos pecados são muito grandes, mas a cena é essa. É a cena de um Deus que chega com muito poder para falar das coisas. Só rapidinho alguns desses pecados. Olha lá o verso... Verso 5, tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Vamos juntos? Não é Samaria? Os altos de Judá, não é Jerusalém? Está dizendo, pega lá as duas capitais e você vai ver. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e este preço volverão. Quem está vivendo, irmãos, está vendo simplesmente a Síria chegando sobre o norte, mas quem está fazendo tudo isso é Deus. Eu acho que às vezes a gente olha para o mundo e a gente fica só falando dos instrumentos que Deus usa, mas às vezes a gente não percebe a causa que Deus está fazendo isso. O causador de tudo último é Deus, e Deus usa os homens maus para fazer as coisas que precisam ser feitas, para punir aqueles que precisam ser punidos. E a Síria depois vai sofrer por isso. Mas percebe, Deus está dizendo, eu estou destruindo Samaria. Cuidado para você, parafraseando Jonas, não estar dormindo, achando que o que está acontecendo é só simplesmente por causa de agentes A, B e X. Quando por detrás existe um Deus que está gritando contra o seu pecado, ou contra o pecado do povo de Deus. Então essa é a imagem que Miqueias traz. A lista de pecados são grandes, como eu disse, né? Então Deus é apresentado como aquele que é poderoso e chegou para julgar. Então Deus quer que os erros sejam repreendidos. Olha lá o Miqueias capítulo 3, verso 8. Ó Miqueias dizendo agora é Miqueias, hein? Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Ele acabou de contrastar com falsos profetas, que estava exatamente dando aquilo que as pessoas queriam. Pensa você quer ir no médico e você vai escolher o médico por causa do diagnóstico que ele vai te dar. Você vai dar um diagnóstico bom ou ruim, e não porque se você tem algo ou não. Não é isso que você faz, você nunca escolhe um médico, não, porque ele vai me dar um bom diagnóstico. Você vai porque ele é bom. E se o diagnóstico for ruim, é porque você precisa melhorar, né? Os povos de Israel estavam procurando profetas assim. Qual que me dá um bom diagnóstico sobre mim? Aí Miqueias disse, olha, esses são falsos profetas, e eu estou cheio do poder do Espírito, exatamente para fazer o quê? Para condenar o pecado de Judá. Então como que Deus vai manifestar a sua confrontação? Como que Deus vai repreender os pecados? Manifestando a sua santidade e capacitando pessoas para serem a voz de Deus para confrontar o pecado dos outros. E às vezes Deus vai escolher você que está aqui para confrontar um determinado pecado que você lida com alguém da família, alguma coisa assim. Não tem jeito, Deus quer que os pecados sejam repreendidos
E Deus faz isso capacitando pessoas para ser esse instrumento. Miqueias é esse, que diz: eu estou cheio do Espírito Santo para isso. Às vezes a gente está acostumado assim, nossa, esse indivíduo é cheio do Espírito Santo, né? Ele fala umas palavras boas para mim. Não estou dizendo que isso não possa acontecer também, mas às vezes Deus enche a pessoa do Espírito Santo exatamente para quebrar com os nossos pecados, para nos confrontar, para incomodar. É isso que é Miqueias. Miqueias é difícil de ser engolido, e ele está convicto que Deus o colocou exatamente para esta missão. Então Deus quer que o pecado seja repreendido. Por que que aqui no versículo 8 ele faz essa diferenciação entre transgressão de Jacó e pecado de Israel? Sim. A sua pergunta é boa, e às vezes ela dá uma distinção. Às vezes Jacó está sendo usado principalmente para a tribo de Judá, os do sul, e Israel para a tribo do norte, como eles ficaram mais conhecidos. Mas isso não é uma regra. Todas as vezes que a gente achar isso, pastor, pode aplicar essa regra? Não. Porque Jacó é o cabeça final de todos eles, mas quem é Israel? O próprio Jacó. Ele tem o nome mudado. Às vezes é simplesmente duas formas de dizer a mesma verdade, que a Bíblia faz muito isso, chamado paralelismo. Então às vezes ela só repete as frases, mudando palavras para ficar diferente a comunicação, mas no mesmo sentido. Nesse texto, pastor, o que dá para dizer? Eu sou tendencioso a achar que há uma distinção, que ele está fazendo essa separação, mas eu sou tendencioso, eu não estou dizendo tem que ser. Porque no capítulo 1 você tem essa distinção acontecendo, Samaria e Judá, claramente. Só que a partir do capítulo 2 ele está falando mais para Judá, entende? Mais para Judá. Então ele é o profeta que anda mais entre Judá. Então por isso que alguns dizem, não, embora esteja usando duas expressões, que em alguns momentos é para dois povos diferentes, aqui ele está simplesmente usando como sinônimos, chamando a atenção para quem eles são desde a sua origem. Outros entendem, não, ele está mantendo a mesma distinção. Eu tendo a ir mais pela segunda, que ele está pensando nessa abrangência das tribos do norte e da tribo do sul, tá bom? Mas não brigo por isso não, porque de fato é complexo, né? Olha Miqueias capítulo 3, verso 6. Dentro do juízo que Deus fará, Deus vai cessar qualquer tipo de comunicação. Verso 5, ó. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Percebe? Que coisa forte. Ele anuncia paz para quem? Entenderam o que ele está dizendo aqui? Paz quando tem o que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ele está dizendo para aqueles que eram ricos e davam alguma coisa, ele anunciava paz para aquelas pessoas. Ele, não Miqueias, tá? Os falsos profetas. Para aqueles que nada tinham condição de dar, não, aí sim Deus está irado com você. Então o profeta subordinado a interesses financeiros. É isso que ele está colocando. Então é pesado. Deus está repreendendo essa série de pecados. Olha Miqueias 3:2, e a gente encontra que a raiz desse problema está no coração em última instância. Vamos juntos? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Verso 3, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão. Irmãos, há gente que sufoca o povo para enriquecer próprio. Há pastores que fazem isso. Há impérios que são construídos em detrimento da qualidade de vida do povo. A gente vê isso ainda hoje no Brasil. Isso existia lá, naquela época. Os governantes, os profetas, nessa dinâmica de interesse, a ideia é tirar a carne da pessoa.
para que eles possam estar bem, né? Para que possam estar bem. Então é terrível essa cena, e Deus está confrontando os pecados dos mais variados. Olha o capítulo 2, verso 1. Olha o 2:1. Vamos juntos? Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva praticam, porque o poder está em suas mãos. Percebe? Eles têm como fazer. Então ele está dizendo, eles estão lá deitados, estão maquinando. E aí quando amanhece, eles vão lá e executam. E fazem. Ai deles, ai deles. Então Deus quer repreender os erros. Mas Deus quer que o seu povo seja restaurado. A repreensão visa restauração. Deus não quer humilhar o povo, Deus quer restaurar esse povo. E você encontra isso em Miqueias, em vários lugares. Olha lá o capítulo de número 2 de Miqueias, verso 12. Então lembra que a gente viu isso nos círculos, né? Aqueles vários pecados e sempre restauração. Então por quê? Porque Deus quer manifestar restauração. Vamos juntos? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Poloeis todos juntos, como ovelhas num aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Percebe? Ele está dizendo, certamente farei isso. Certamente ajuntarei, certamente congregarei vocês. Olha o verso 13. Subirá diante dele o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Jesus. Interessante que mesmo depois que eles voltaram do exílio, eles nunca tiveram um rei em Judá. Eles tiveram governantes, mas não teve um rei. Quando apareceu esse rei, ele nasce numa manjedoura, que é Jesus Cristo. Esse é o rei que veio sair à frente. Terceiro, Deus quer que o seu caráter seja conhecido. Por que ele faz esses passos, irmãos? Por que ele repreende e por que ele restaura? Porque ele quer manifestar o seu caráter. Um Deus que lida conosco, sendo pecador, sem nos exortar, sem confrontar o nosso pecado, esse Deus é um Deus que não tem princípio de valor elevado. Então não é isso que Deus quer. Deus quer manifestar quem Ele é. A misericórdia de Deus exige que Ele também repreenda, exige que Ele condene o pecado para que a sua justiça seja plenamente satisfeita. Como você vê essas coisas acontecendo? Na pessoa de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário você tem os pecados sendo repreendidos, dizendo, olha o salário do pecado, é a morte. Você tem o povo sendo restaurado, que Cristo ressuscita 3 dias depois e nós nos tornamos nova criatura, e você vê o caráter de Deus sendo apresentado. Deus justo, Deus santo, mas Deus misericordioso. Como que Cristo aparece nesse livro como um todo? A profecia famosa dele lá em Miqueias, tu Belém Efrata, demais, de ti vai sair aquele que vai reinar. Nosso irmão Leonardo leu hoje pela manhã, mas há mais do que isso. Todo o juízo de Deus sobre o povo de Judá, Cristo veio carregar na cruz do Calvário à luz de Isaías 53. Por isso que Isaías, que está vivendo o próximo período, vai dizer também, e ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, a imagem do servo sofredor. O verdadeiro rei de Israel, anunciado aí em vários lugares no livro, quando você lê Miqueias, você vai ver, várias vezes vai aparecer a figura, o rei, o rei. Quem é esse rei? A gente tem que esperar ainda um judeu? Não, o rei é Jesus. Ele veio e ele faz exatamente aquilo que o rei de Miqueias estava sendo anunciado. Justiça e misericórdia está presente no livro de Miqueias, e só está presente por causa do mandamento de Cristo. Aquilo que Jesus diz que Ele quer que seja feito, Cristo também diz o mesmo. Cristo diz para nós amar a Deus e amar o próximo.
justiça e misericórdia. A esperança de um mundo melhor, a esperança quando as coisas vão de fato chegar à sua plena realização, está na pessoa de Cristo. Ele é que vai trazer solução para o mundo. Por isso, eu e você precisamos sempre estar atento com a hipocrisia religiosa. Hipocrisia religiosa é você dizer crer de um jeito e viver de outra. Precisamos ser repreendidos pela nossa hipocrisia. Era isso que Israel estava sendo repreendido. Precisamos ser chamados à justiça. A fé precisa expressar em obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tiago diz, qual que é o resumo? Que nós precisamos ajudar aqueles que têm dificuldades, amar uns aos outros, sacrificar, obedecer à lei de Deus. Essas coisas é o que evidencia a nossa jornada. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, em um mundo onde a injustiça reina, nós não podemos acostumar com injustiça. A nós é chamados a ideia de praticarmos as coisas que são certas e vivemos desta forma. E a esperança do reinado de Cristo. Talvez essa seja algo muito importante para os dias difíceis que nós vivemos. O mundo cada vez mais contrário aos princípios da fé. E muitos crentes dizem, não quero ter filho não, porque é muito perigoso ter filho, já viu como é que o mundo está? A gente esquece de uma esperança escatológica. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós podemos dizer como Miqueias, eu ainda olho para o Senhor. Então o cenário não pode determinar, o mundo não terminará mal. Parece que está terminando mal, mas o mundo terminará em novos céus e nova terra. Nós temos grande esperança. A igreja vai mal demais, a igreja que eu falo, o povo de Deus, mas a igreja vai terminar com uma noiva adornada. Ela não termina mal. Deus não tem outro povo, é nós mesmos, é conosco que Ele vai até o fim. Deus não tem plano B não. Então essa é a dinâmica que fortalece a nossa jornada. E eu e você podemos descansar exatamente nesta convicção. O que Deus quer? Ele quer repreender os pecados, Ele quer restaurar e Ele quer manifestar o seu caráter. Ele faz isso em nós e através de nós. Vamos orar? Encerrando, quero convidar você a ficar de pé. Deus, obrigado porque o Senhor é de forma maravilhosamente assombroso aos nossos olhos. Nós não nos acostumamos com essa misericórdia sendo derramado constantemente. E ao mesmo tempo essa santidade que nunca deixa de existir em Ti. Por isso, Deus, nos faça exultar em quem o Senhor é. E nos faça nos alegrarmos de que o Senhor está trabalhando em nós, para que um dia nós sejamos parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Nos faça, Deus, percebermos a necessidade de repreender a nós mesmos nos caminhos que nós temos trilhados. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor, que é lâmpada e luz para a nossa jornada, mas facilmente nós nos desviamos por desejos do nosso próprio coração. Mas nos faça, Deus, voltarmos para Ti por causa do amor restaurador que o Senhor tem. Obrigado porque nós somos descendentes de Abraão, da fé, por causa do descendente da mulher que é Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor de fato lançou nas mais profundezas do mar o escrito da dívida que era contra nós. Nada mais pode ser elevado no Teu tribunal para nos condenar, porque na cruz do Calvário o Teu Filho pagou pelos nossos pecados. Por isso, Deus, nos faça encantarmos com este Deus que repreende, que restaura e que é o que é. Por isso, abençoe que nós pratiquemos vida de justiça e convicção plena no reino messiânico do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.